Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos à 13ª aula do capítulo 2 de LaTeX e hoje eu estarei apresentando algumas ferramentas úteis de trabalho, tá? A gente já viu as principais, agora falta fazer aí reforçar um pouco mais aí o uso das ferramentas, tá? Para o desenvolvimento aí das suas atividades em LaTeX, beleza? Então, inclusive, essas ferramentas elas podem ser úteis para a criação de seus documentos em LaTeX, tá bom? Um comando que eu acho bastante legal, pessoal, é o comando para assinatura, né? Então, em caso de preencher uma página reservada para uma assinatura, é possível criar uma linha horizontal para essa finalidade, tá? Ok? Então, o comando, pessoal, é esse daqui, ó. Eu vou ter esse comandinho aqui chamado rule e dois parâmetros. O primeiro refere-se à medida de comprimento em centímetros e o segundo à medida de espessura em centímetros. E aqui, como forma ilustrativa, eu coloquei meu nome aqui embaixo, tá bom? Então, pessoal, o que que acontece? Essa medida de comprimento é a medida de comprimento da assinatura, da linha de assinatura. E a espessura seria o quão grosso ou quão fino é essa linha, tá bom? Eu vou colocar aqui, pessoal, uma medida que eu considero justa, tá bom? Uma medida boa de assinatura, de linha de assinatura, beleza? Então aqui eu vou alternar entre teoria e prática, tá bom? Então vamos lá. Eu vou vir aqui então no meu LaTeX, né? Vamos lá, pessoal. Eu não vou criar uma página à parte, tá? Eu vou colocar aqui os comandos, beleza? Então vamos lá. Se vocês quiserem até colocar numa nova página, vocês podem até colocar o comando new page, tá? O new page também permite com que a gente insira uma página apenas para assinatura. Eu não vou colocar, tá bom? Vou apenas escrever aqui na sequência mesmo. Aqui, pessoal, o que que acontece? Para a gente então criar o comando de assinatura, nós temos que então utilizar o comandinho rule, tá? Rule, seguido de dois parâmetros. O primeiro, como eu falei, é a medida de comprimento da linha. Eu vou colocar uma medida aqui, 10 centímetros, tá? Vamos colocar então como 10 centímetros de comprimento por 0,02 centímetros, né? Beleza? Então, a gente teria essa medida aqui. A gente tem que utilizar em centímetros a unidade aqui, tá? Até hoje a gente utilizou em centímetros, né? Tudo que a gente fez, a gente utilizou em centímetros as medidas. Agora, pessoal, eu vou colocar o meu nome aqui embaixo, tá? Rodrigo Câmara Barbosa. Se eu compilar, pessoal, vamos ver o que que acontece dessa forma. Olha, pessoal, gerou uma linha. Tá vendo? Gerou uma linha horizontal. Porém, o meu nome, em vez de ficar embaixo, ele ficou na lateral. Eu preferiria o nome embaixo, né? Claro. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer uma quebra de linha, então, colocando aqui um barra barra. Vamos ver o que que acontece? Vamos compilar e ver. Opa! A linha, pessoal, ficou um pouquinho deslocada. Eu vou querer que a linha fique exatamente alinhado com o meu nome. Nesse caso, o que ele fez aqui foi ter criado uma indentação, beleza? Então a gente vai vir aqui e colocar aqui atrás o comando no indent, justamente para não provocar esse deslocamento. Vamos compilar e ver o que que acontece. Maravilha, pessoal, tá aí, né? Ou seja, nós temos uma linha de assinatura com 10 centímetros de comprimento por 0,02 centímetros de espessura e está alinhado com o meu nome, beleza? Pessoal, às vezes esse layout aqui não agrada. Geralmente, eu gostaria que a linha ficasse centralizada junto com o nome. Como é que eu faço isso, pessoal? Para ficar centralizada, a gente utiliza o comandinho de ambiente center, né? A gente vem aqui, ó, nesse ícone aqui e clica centralizar. Ele já cria automaticamente para mim o ambiente. Então eu vou dar um Ctrl X aqui e vou colocar aqui dentro, tá? Vamos ver o efeito que isso aqui provoca? Vamos compilar e rodar. Maravilha, pessoal, tá aí na mão. Nós temos uma linha, tá? Uma linha horizontal
de assinatura seguido do nome embaixo. Beleza? Então é isso, pessoal, tá? Vamos avançando. A gente criou uma linha centralizada. Existe também, pessoal, comandos para a linha separadora. Tá? Esse comando aqui, ele é muito comum para separar um conteúdo do outro, né? Ou simplesmente denotar um pequeno texto entre duas linhas. Então, a ideia, pessoal, é a gente criar comandos que tenham como resultado o que está expresso aqui na tela, né? Então a gente vai ter um conteúdo acima da linha, sei lá, pode ser uma frase, um texto, e aqui embaixo eu vou querer uma equação. Então eu vou colocar uma linha divisória, tá? Essa linha divisória, o comando para criar essa linha é o hrulefill, dessa forma que está aqui. Então você coloca o conteúdo acima da linha, seguido do comando hrulefill, e embaixo o conteúdo, tá abaixo aqui dessa linha aí, beleza? Então como é que a gente faz, pessoal? Vamos vir aqui, ó, no LaTeX e criar, então, essa linha. Para isso, pessoal, o que que a gente vai fazer aqui? Então vamos colocar aquela famosa frase que a gente criou, né? Vamos separar, então, essa frase dessa daqui. Eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, vou dar um Ctrl V e vou utilizar o comando hrulefill. Ó, permite autocompletar, tá vendo? Então é isso. Eu vou criar agora uma outra frase. Vou pegar daqui mesmo, tá, pessoal? Vou pegar daqui mesmo e vou dar um Ctrl V. Ctrl C, na verdade, Ctrl V. Maravilha. Tá? Vou colocar aqui um barra barra para separar. Vamos salvar e ver o que acontece? Olha, pessoal, que legal. Ele criou uma linha separadora, só que aqui tá próximo do rodapé, né? Ficou meio, esteticamente ficou estranho, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar agora uma new page. Vamos criar uma nova página e deixar esse conteúdo aqui embaixo. Então vamos colocar aqui um new page e fazer com que a partir do new page tudo que tiver aqui embaixo fique numa nova página, tá bom? Então Ctrl S, vamos compilar, vamos rodar. Olha que bacana, pessoal. Então foi criado então uma linha, tá? Que separa um conteúdo do outro. Beleza? Então é assim que a gente faz. Ok? Bem legal, né? Bem bacana esse comando. Será que se a gente dá um barra barra aqui vai separar mais ainda? Vamos ver. Separou, né? Eu coloquei um barra barra, agora sim. Ele dividiu de forma mais equitativa a distância daqui para cá e daqui para cá. Tá vendo? Daqui para baixo e daqui para cima, tá? Então se eu colocar um barra barra aqui, ó, aqui para fazer a quebra de linha, funciona bem. Promove um certo espaçamento aqui legal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Pessoal, também a gente pode, ao invés de colocarmos o hrulefill, né, já que é o próximo conteúdo aqui desse slide, a gente pode criar uma linha pontilhada também, tá? Ao invés da linha horizontal, a gente pode criar uma linha pontilhada. Para isso, ao invés de utilizar o hrulefill, a gente pode utilizar o dotfill. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou voltar aqui de novo no LaTeX, eu vou comentar esse comando e aqui embaixo eu vou colocar então o dotfill, tá? Não dotfill. Beleza? Seguido aqui do barra barra. Vou poder separar um pouquinho mais, não ficar colado. Vamos rodar. Olha que bacana, pessoal. Olha que legal. Aqui foi criada uma linha pontilhada, tá bom? Isso é um recurso interessante até do LaTeX, né, pessoal? Eu acho bem legal abordar esse tipo aqui de possibilidade de trabalho, né? Não é tão usual, mas vai que as pessoas possam separar um conteúdo do outro, você coloca uma linha como divisor de assuntos, né? Eu acho bem legal. É uma prática a ser pensada, né? É a dica, né? Fica a dica para vocês. Muito bem. Agora vamos continuar de novo aqui, já estamos acabando, pessoal. Vamos ver o comando de espaçamento vertical entre as palavras. Veja bem, pessoal, em certos momentos ou em páginas, é comum utilizarmos uma medida
de espaçamento adequada entre uma determinada frase e outra. Caso a gente tenha assinatura sua e que seja obrigatória a assinatura, por exemplo, de seu colega ou orientador, podemos fazer um espaçamento entre assinaturas dessa seguinte forma. Ó. Eu coloco, por exemplo, uma medida aqui de comprimento, né, da linha, tá? E a medida de espessura, que nem a gente fez. Embaixo a gente coloca o nome do autor. E mais embaixo, pessoal, eu quero promover um certo espaçamento. Suponha que eu não gostei do espaçamento provocado entre a assinatura de um autor e a assinatura do segundo autor. Então eu vou querer espaçar um pouquinho mais aqui, tá? Entre o autor 1 e a próxima linha horizontal. Como é que eu faço isso? Eu utilizo o comando vspace, tá? Com a medida de separação vertical em centímetros, né? Vamos ver na prática então, pessoal? Vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui no LaTeX, vou dar aqui um barra barra para separar um pouco mais o conteúdo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui esse ambiente que a gente criou, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Agora, pessoal, é o seguinte, aqui embaixo eu vou colocar a medida, a assinatura de um outro colega meu, beleza? Então, eu vou fazer de uma forma tradicional sem o VSpace, para ver o que acontece. Vou dar um Ctrl V também e só vou ajeitar, tirar esse Begin Center aqui, End Center também, para não ficar duplicado, tá? Vai ficar tudo centralizado, né? Então eu vou fazer assim, eu vou colocar a mesma medida, só que eu vou trocar o nome, né? Em vez de ser esse nome, eu vou colocar Beltrano Barbosa, vai. Suponha que seja meu irmão. Vamos compilar, vamos rodar, vamos ver o que acontece. Olha, pessoal, aconteceu isso, né? Ou seja, perceba que para mim não há problema, não me incomoda, né, esse espaço aqui para colocar minha assinatura, mas provavelmente para o segundo autor provocaria, porque está muito colado. Como é que ele vai fazer a assinatura aqui? Então, incomodaria esse tamanho com o segundo autor. Agora, a ideia seria espaçar um pouquinho mais, tá? Esse nome, distância desse nome dessa linha aqui, né? Vamos colocar uma distância um pouquinho maior. Como é que a gente faz, pessoal? A gente vai utilizar então o comandinho vspace, que é do vertical space. Então vamos vir aqui e vamos colocar exatamente nesse ponto. Eu vou separar um pouquinho aqui, pessoal, para não ficar muito colado os comandos. Vou colocar aqui então o comando vspace, ó. Eu vou selecionar aqui a primeira opção, vspace, e vou colocar uma medida de espaçamento que eu acho justa. Tá? Vamos colocar aqui 2 centímetros. 2 centímetros. Será que vai promover um espaçamento bom? Vamos ver, vamos testar. Olha que bacana, pessoal. O espaçamento de 2 centímetros provocou essa distância aqui. Olha que legal. Não ficou muito exagerado e também não ficou muito próximo, né? Ficou numa distância aqui boa, né? Se eu for reduzir o tamanho da folha, a gente consegue perceber melhor. Então, daria sossegado para uma pessoa escrever o nome dela aqui, né? Assinar o nome dela. E para aqui, também para o segundo autor, daria também sossegado para ele fazer a assinatura dele também. Beleza, pessoal? Então é isso, tá ok? Então o VSpace promove esse tipo de espaçamento, né? Espaçamento vertical. Muito bem. Vamos então voltar e ver o último assunto aqui de comandos. A gente viu o espaçamento vertical, mas também existe o comando de espaçamento horizontal, né? Então, da mesma forma que a anterior, a gente pode criar um espaçamento entre palavras da mesma linha. Então, eu trouxe até como exemplo didático aqui, ó. Olá, vou me separar alguns centímetros. Perceba, pessoal, que aqui, como eu falei para vocês, não importa o quanto que vocês separem, né, uma palavra da outra, o LaTeX ignora esse espaçamento aqui. A mesma forma como ele ignora pula a linha, ele também ignora o espaçamento aqui. Então, para que ele leve em conta esse espaçamento, eu preciso utilizar o comando hspace, tá? Ele promove uma medida de separação horizontal em centímetros entre uma palavra e o início, entre o fim de uma palavra e o início da outra, tá bom? Da próxima. Então, eu vou utilizar esse exemplo aqui, ó, tá? Olá, vou me
separar alguns centímetros. Então eu vou copiar, tá? Esse comando aqui. Vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui. Eu vou colocar, pessoal, aqui embaixo, tá? Um Ctrl V. Veja bem, pessoal. Eu preciso definir uma quantidade em centímetros. Vamos testar, sei lá, um valor genérico aqui, 1 centímetro. Vamos ver o que que acontece? Vou compilar aqui e ver o resultado. Olha, pessoal, tá vendo, ó? Olha, um detalhe que eu gostaria mais uma vez de mostrar para vocês. Imagina então que eu não coloque nada, mas eu fiz essa separação. Perceba, pessoal, que o LaTeX simplesmente ignora todo esse espaço aqui, tá? Vamos ver? Vamos compilar. Ó, tá vendo? Ele ignorou. Para que ele considere, então, uma medida de separação entre as palavras, eu preciso necessariamente colocar, então, o comandinho hspace, tá? Com a medida que eu quiser aqui, tá, pessoal? Aqui eu coloquei uma medida qualquer. Vamos colocar, sei lá, 5 centímetros e ver o efeito? Vamos ver. Olha, espaçou bastante, né, inclusive. Então é isso, pessoal, tá bom? Então eu trouxe aqui algumas ferramentas úteis que podem auxiliar vocês no desenvolvimento das suas atividades. Tá bom, pessoal? Então, eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e bons estudos.